Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos ver como medir o alvo usando o gráfico de ponto e figura. O gráfico de ponto e figura era um dos três gráficos que Richard Wyckoff usava. Ele usava o gráfico de ondas, ele usava o gráfico vertical e ele usava o gráfico de ponto e figura. Porque no gráfico de ponto e figura ele conseguia identificar causa e efeito. A causa tem que ser proporcional ao seu efeito. E assim era o cálculo que ele fazia. Beleza? Então primeiro você tinha que achar a condição do gráfico no gráfico vertical, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Aqui está o gráfico de velas, né? Mas seria o gráfico vertical da Petrobras. Aqui no mesmo tempo, vamos marcar aqui, ó, no mesmo tempo que estava, 17/11/2016. Então o mercado vinha de uma acumulação. Você pode configurar uma acumulação gigantesca, mas ele vinha de uma acumulação, o mercado sobe e faz uma reacumulação. A partir dessa reacumulação, você pode recalcular os possíveis alvos para o objetivo da sua operação. Beleza? Então, aqui o que a gente já sabe, né? Venda climática, reação automática, spring, checkout, tudo isso a gente sabe. Beleza, então você fez o seu ponto de entrada. Agora vamos ver no gráfico de ponto e figura como isso funciona. Mas antes de eu dar continuidade, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha Facebook, WhatsApp, Telegram e vamos compartilhar esse conteúdo sobre Richard Wyckoff, beleza? Então vamos lá, primeira coisa que você deve ver é último ponto de suporte, isso se for no caso de uma acumulação. Você precisa identificar o último ponto de suporte, que é no seu lado direito, daí você marca para trás os pontos que você acha importantes. A partir desses pontos você vai fazer sua projeção. É bem simples. Vamos ao exemplo. A gente identificou, a gente teve essa puxada forte aqui com esse alto volume, beleza? Agora vamos trazer para o gráfico vertical. Aquela puxada foi essa aqui, ó. Foi essa puxada aqui. Apesar de não ter muito volume aqui, como a gente sabe, como o homem composto trabalha, quando ele quer colocar o mercado para cima, a intenção dele não é ficar mostrando que ele está entrando na operação. Ele só vai devagar sem mostrar muito esforço. Ele vai tranquilo, porque a operação dele já está pronta, já está esquematizada. Então aqui a gente não consegue identificar muito volume, apesar de ser um SOS, um sinal de força. Vamos voltar aqui agora. Então, mas o nosso gráfico de ponto e figura é uma coisa importante também. Alguns gráficos de ponto e figura têm o volume, outros não tem. Ainda bem que esse daqui do TrendView tem o volume, então fica melhor para a gente poder identificar. Lembrando que tem alguns pontos que você tem que identificar, porque tem certas ações que vai ter um volume relevante, vai ter outras que vão ter um volume menor, outras volume maior. Isso deve ser apurado. O ponto, se aqui está com menos volume, se aqui está com mais volume, então isso você deve saber interpretar baseado na leitura de volume. Beleza? Então vamos lá. Último ponto de suporte, você conta para trás, então a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, foi o último. Após esse último aqui, a hora que o mercado sobe, você vai fazer a contagem para cima. Pessoal, é só isso. É só isso. Agora, para você levar o alvo para mais longe, o que você faz? Você pega essa altura aqui, ó. Você pega a altura, você vai marcar esse ponto daqui até a mínima dele e vai replicar esse valor daqui para cima. É só isso. Beleza, então aqui está feita a primeira análise baseada nessa parte. Ah, por que eu peguei esse volume aqui? Porque primeiro que foi o ponto mais baixo e tinha um volume relevante considerado com os volumes anteriores. Então, para mim, isso aqui era um ponto relevante. Depois, eu peguei esse ponto relevante, que era a primeira vez que fez essa mínima, referente aqui no meio desse contexto da acumulação, e tinha baixo volume. Depois, esse grande movimento para baixo, com o primeiro grande volume aqui, referente. Ok? Então tá, então foi baseado nisso que eu peguei esses volumes aqui para trás. E você pode identificar isso também olhando no gráfico vertical. Então ali a gente consegue identificar que aqui tinha sido uma venda climática. Ele diz que você deve sempre referenciar
o gráfico vertical com o gráfico de ponto figura, para você poder encaixar as análises. Não adianta você só vir no ponto figura e achar, aqui é um ponto, aqui é outro. Não, o gráfico vertical ele te dá justamente essa condição. Ok? Então, feito isso daqui. Se você quiser alvos mais para cima, o que você vai fazer? Você vai pegar e vai fazer a mesma contagem daqui até aqui. Aí você vai pegar esse valor, no caso, essa causa, e vai replicar para cima. Ou daqui até isso tudo, aí você vai replicar essa causa também lá para cima, vai ser o seu possível alvo. Lembrando que ele fala também, os alvos não devem ser exatos, porque isso aqui daqui é mercado financeiro, não existe exatidão. Às vezes bate lá o Fibonacci lá, exato lá uma vez ou outra, e o pessoal, o negócio é exato. Não é, isso aqui é mercado financeiro. Então, o homem composto faz o que ele quer, a hora que ele quer. Isso daqui é para você ter uma noção. Aqui o mercado, lógico que já passou, né? Fica fácil de ver. Aqui o mercado bateu nesse ponto e depois bateu nesse ponto também. Então os alvos para trás provavelmente ainda não bateram porque o mercado veio até ali. Tá, e se eu quiser dar continuidade replicando, não tem problema. Você fez esse alvo, depois você vai puxar para cá, você teve essa acumulação. Aí daqui você também pode ter essa informação aqui, ó. Você vai ter essa informação e você vai replicar seus alvos. Sempre você pode estar fazendo isso. Aí daqui você pode estender para cá e você vai montando seus possíveis alvos a partir do gráfico de ponto e figura. Ok? Agora eu vou botar no gráfico do JB, da JBS, que foi relativo ao vídeo anterior que eu fiz, onde o amigo lá tinha pedido se tinha como fazer essa análise de gráfico de ponto e figura. Então vamos voltar naquele gráfico lá para a gente ver como é que seria. Agora vamos aqui ao gráfico da JBSS3. Lembrando que eu acho que eu não falei ainda. O verde é quando a ação está subindo. Aqui ele é configurado como R$1. Cada um X desse é R$1 para cima. Cada bolinha é R$1 para baixo. Beleza? Então quando ele vira R$2, ele vira o box. Como eu disse, a TrendView foi a única plataforma que eu encontrei. Eu achei também aqui no Profit Chart. Porém, a do Profit Chart o prazo dela é limitado. Eu não consegui filtrar com esse período todo. E a única que atendeu aqui foi a TrendView mesmo. Porque a gente poderia botar 50 centavos para uma girada de box de 2, mas não tem como fazer isso aqui no TrendView também. Então ficou só R$1 e 1 para 1 no caso, né? Ficou 1 para 1. Então R$1, uma girada, R$1, uma girada. Ok? Vamos lá aqui na JBSS, vamos ver o gráfico aqui. Beleza? Então a gente tem um gráfico. Como eu disse, a gente puxa da direita para a esquerda. A gente pegou aqui no dia 6 de fevereiro de 2019, depois dessa puxada aqui, ó, 8 de junho. 8 de junho. Aqui, ó, 8 de junho a 6 de fevereiro. Mesma coisa, pessoal, mesma coisa. O mercado identificou essa puxada aqui toda. Essa puxada aqui é aquela puxada que a gente pode ver lá. Mas como a gente sabe que o gráfico de ponto e figura não é um gráfico de entrada, é só um gráfico para você identificar pontos de alvo, porque aqui está a causa, você vai identificar o efeito, você não fica a seu critério, mas você não precisa esperar chegar lá em cima para você poder fazer a entrada, ok? Se conseguir identificar a oportunidade antes, você vai entrar e vai ir agilizando, olhando o gráfico de ponto e figura. Então essa foi a subida e agora vamos tentar identificar os possíveis pontos para trás do gráfico. Para o gráfico, então você ou poderia colocar nesse ponto, ou pode colocar nesse ponto aqui. Aqui você identifica que é aquela primeira queda, pullback, segunda queda. Eu preferi colocar aqui, só que essa contagem, a princípio, é para esse primeiro ponto aqui, ó. Primeiro ponto, aqui foi aquela puxada, fez o pullback, então parada, primeira parada, você marca, último ponto de suporte, né? Você marca, traz ela para cá, faz a contagem, mesma coisa, pega o alvo. Depois você pega a mínima, soma até o último ponto, aí você vai ter essa diferença. Então a diferença aqui ainda não bateu no alvo, lembrando que eu não sou analista, isso daqui é só um estudo que a gente está fazendo de gráfico de ponto e figura. E se a galera gostou, se a galera gostar, a gente pega e faz mais, e faz alguma coisa até mais detalhada se for necessário.
Lembrando que esse indicador aqui embaixo eu não estou levando em consideração, aqui a gente só está levando em consideração mesmo o gráfico de ponto e figura. Lembrando que você puxou para cá, tem essa informação, depois você puxa para cá, tem outra informação e assim vai indo. Ah, aqui um exemplo, aqui consolidou, firmou uma condição de acumulação. Então você pode chegar aqui novamente, fazer uma nova projeção baseado nessa relação aqui. E é assim que funciona. Quando você tem parada, no caso de reacumulação, quando você tem ali a parada preliminar, fechou com o último ponto de suporte, é o local que você tem para você poder fazer a extensão do movimento. Mas também os movimentos podem ser divididos em fases. Aí você divide fase A, fase B, fase C, fase D, para não ficar muito extenso, que eu poderia pegar daqui e trazer até lá atrás 5 anos. Pô, ficaria um alvo, pô, sei lá, até intangível, né? Mas o ideal é você pegar pequenas partes mesmo para você ir alcançando seus alvos e gerando novos alvos, e assim você vai construindo o seu alvo baseado na causa. Lembrando que tem que ser no último ponto de suporte, da direita para a esquerda, e pegar o último ponto para você fazer uma segunda projeção, levando em consideração o primeiro movimento. Beleza, pessoal? Então era isso daí. Se gostou, deixa um like, compartilha. Se não gostou, se tiver dificuldade, manda mais que a gente vai fazendo aí os vídeos baseados no que vocês vão solicitando. Muito obrigado, um abraço, valeu!